Graça e paz, amados irmãos e irmãs, nós acolhemos a todos e a todas nessa noite, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero dizer para os irmãos que, para nós, é motivo de alegria podermos mais uma vez nos encontrarmos nesta quarta-feira de oração, quarta-feira de jejum, quarta-feira de propósito, mas também quarta-feira de estudo da Palavra de Deus, aonde nós podemos meditar um pouco mais nesta palavra, que é a nossa regra de fé e conduta para aqueles que temem, para aqueles que buscam a presença de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por isso eu quero dizer que para mim é motivo de alegria poder compartilhar a palavra com você, você aí que se encontra no seu lar, juntamente com a sua família, você que pertence à Igreja Metodista e de Guaianazes, você que pertence a qualquer outra denominação. Para nós é motivo de alegria poder compartilhar a palavra com você nessa noite. Por isso eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Nós vamos ler hoje, nessa quarta-feira, 22 de abril de 2020, nós vamos estar lendo juntamente com vocês 2 Reis, capítulo de número 5, os versos de 1 a 19. Vocês encontraram? 2 Reis, Antigo Testamento, capítulo de número 5, os versos de 1 a 19. É uma passagem bastante conhecida dos irmãos, mas que nós sentimos no coração de poder compartilhar um pouco, poder nos aprofundar um pouco mais sobre esta palavra, sobre esse trecho das Escrituras Sagradas. 2 Reis, capítulo 5, versos de número 1 a 19. Acompanhem comigo. O título desse texto ou dessa perícope é Naamã é curado de lepra. Diz assim as Sagradas Escrituras: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e muito de seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo chegando a ti esta carta, saberá que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel.
Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a eles os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficará limpos. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço o que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele se recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de me encurvar à casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Palavra de Deus para o povo de Deus aqui nessa noite, aqui reunido nas suas casas, eu aqui reunido com a minha família. Palavra de Deus para todos nós, que ela possa ser bênção em nossas vidas. Por isso eu convido a você a curvar os seus olhos, a curvar as suas cabeças, fechar os seus olhos, para que possamos orar ao Senhor e pedir a Ele que, de uma maneira especial, Ele possa falar conosco através desse estudo da palavra, que Ele possa falar aos nossos corações nessa noite. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti para pedir ao Senhor, ó Pai, que através da Tua palavra fale aos nossos corações. Nós queremos rogar ao Senhor, meu Deus, que abra nossa mente, que abra o nosso coração, Senhor, ó Pai, para tudo aquilo, ó Senhor, que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Pai, nós precisamos de Ti, nós estamos como a corça, Senhor, sedentas, Senhor, pelas águas, Senhor, águas que descem do Seu trono, ó Pai. Por isso, nessa noite, Senhor, fala conosco, usa a Tua palavra, nós nos colocamos humildemente diante de Ti e abrimos a nossa mente, o nosso coração, ó Pai, para receber do alto céus aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Nós pedimos as Tuas bênçãos nessa noite e agradecemos a Ti por todas as coisas,
naquele que vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus amados. Este é um texto bem conhecido que fala de Naamã. Mas antes de podermos meditar sobre a vida de Naamã, esse texto também faz parte, e aí a gente pode olhar desde o capítulo 2 ao capítulo 8, faz parte dos relatos ou da vida do profeta Eliseu. Quem era este homem? Quem era este profeta? Eliseu foi discípulo de Elias, o profeta Elias, aquele que o Senhor o chamou para si, que por meio de um carro, uma carruagem de fogo e um redemoinho, o levou, o tomou para si. Eliseu é o profeta, o discípulo que estava com Elias neste momento. É o profeta que pediu a sua capa, é o profeta que pediu a porção dobrada de Elias para que estivesse sobre a sua vida, para que a porção dobrada do Espírito que estava em Elias pudesse estar com Eliseu. Eliseu, um nome que nós podemos verificar que significa Deus ajuda ou Deus é meu auxílio. E quando nós olhamos a vida do profeta Eliseu, do capítulo 2 ao capítulo 8, o que nós vamos perceber realmente é que Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu poder, ali usou o profeta Eliseu para ajudar o povo naqueles dias. Usou o profeta Eliseu para ajudar os necessitados, para ajudar os pobres, para ajudar os doentes. Verdadeiramente Deus ajudou o seu povo, verdadeiramente Deus atuou em favor do seu povo através da vida do profeta Eliseu. E isso é muito interessante porque quando olhamos a vida do profeta Eliseu, nós vamos perceber que através do poder de Deus manifestado na vida dele, Eliseu pôde ali levar muitas pessoas, pôde ali levar muitos do povo de Israel a depositarem a sua fé em Javé, a Jeová, a Deus, o Deus vivo, ao Senhor dos exércitos. É muito interessante porque a vida de Eliseu mostra isso. Ele ajuda, ele é o canal que conduz aquele povo, que conduz aquelas pessoas a depositarem a sua fé no Deus vivo, no Deus de Israel. Quando olhamos a vida do profeta Eliseu, nós podemos também ver duas áreas ou duas partes, que ele impacta nos seus dias, que ele tem um forte impacto. A primeira é no dia a dia. Quando nós olhamos para a vida do profeta Eliseu, nós vamos ver que ele operou, Deus operou através dele vários milagres. O primeiro milagre foi o milagre da multiplicação do azeite na vasilha da viúva, e aí você pode olhar no capítulo 4, você também pode ver que ele ressuscitou o filho da sunamita também no capítulo 4, você pode ver que ele também alimentou 100 homens com 20 pães, você pode aí também ver no capítulo 4, você pode ver neste texto que nós lemos no capítulo 5, a cura aí do grande general Naamã da Síria. Você também pode ver no capítulo 6, quando os servos, os profetas perderam ali o machado, ele faz o machado flutuar ali. Você pode ver também que lá no capítulo 13, quando Eliseu já
era morto, estava na sua sepultura, e de repente eles estão cavando ali para enterrar um outro homem, e de repente este cadáver, este outro corpo cai sobre os ossos de Eliseu, e ali este homem revive. O que eu quero dizer com isso? Que era um homem usado por Deus. Era um homem que andava na presença de Deus. Se nós olharmos esses relatos, uma das frases muito usadas, nesses relatos é: tão certo como vive o Senhor em cuja presença eu estou. Era uma das frases de Eliseu, o Deus cuja presença eu estou. Ele era homem de Deus, homem usado por Deus, não só nas coisas do dia a dia, mas também Eliseu foi um homem usado por Deus para intervir politicamente no seu tempo. Foi ele que ali prediz, que Azael seria rei da Síria. Foi ele que interveio nas guerras contra Moabe. Nós podemos ver também que ele ali também, como Elias, foram contra aquela dinastia reinante que era a casa de Acabe. E Eliseu vai saindo do cenário assim que Jeú, que é o qual ele também ali profetiza, sobre a vida deste homem, nós vamos ver que ele teve uma forte influência no cenário político de sua época. Então são duas áreas: o dia a dia com as pessoas simples, mas também na outra esfera, uma esfera política envolvendo reis, exércitos. Eliseu, homem de Deus, um homem que andava na presença de Deus. E o texto que nós escolhemos é o texto que fala de Naamã. Nós escolhemos o texto aí, o primeiro bloco, que é do verso 1 ao verso 19. Poderia escolhermos também do 19b ao 27, que fala ali do servo de Eliseu, Geazi, mas nós preferimos ficar somente com essa primeira parte, porque essa primeira parte nós já entendemos que é uma parte grande. É uma parte que nós podemos aí dividir em 5 menores blocos, no qual nós podemos, em cada bloco, podemos tirar lições preciosas para a nossa vida. E é sobre isso que eu queria conversar com você, é sobre isso que eu queria meditar nessa noite de quarta-feira, de jejum, de oração, de propósito, mas também de estudo da palavra de Deus. Por isso eu convido você a ficar com a sua Bíblia aberta para que a gente possa fazer a leitura, para que a gente possa acompanhar, para que a gente possa meditar nesse texto. O primeiro bloco, ou a primeira parte desse estudo, eu vou me deter em Naamã. E aí se encontra dos versos 1 ao 3. Quem era este homem Naamã? Naamã era um homem famoso da sua época. Naamã era general, era comandante do exército da Síria. Ali a Síria, naqueles tempos bíblicos, era o país, era o reino que estava em destaque no cenário. Era um reino poderoso e o seu primeiro general, o seu primeiro comandante era este homem. Naamã era um homem poderoso, como diz as Escrituras. Era um homem que foi feito herói. Ele era herói da sua nação pelas vitórias conquistadas.
era um homem benquisto pelo povo, era um homem admirado pelas suas histórias, pelas suas proezas, pelas suas ações, pela sua coragem. Era um homem muito bem visto aos olhos do povo. Porém, esse homem tinha um problema. Ele, como diz as Escrituras, ele era leproso. E nós sabemos, nós que estudamos a Bíblia, que nos debruçamos sobre as Sagradas Escrituras, sabemos que nos tempos bíblicos essa era uma das doenças mais temidas daquele tempo. Era uma doença terrível, era uma doença que não tinha cura. E aí nós podemos pensar aqui, eu convido a você a pensar comigo, se você não conhecesse a história toda de Naamã, como nós lemos aqui nessa noite, se você não conhecesse o desfecho final da história de Naamã, o que você poderia me dizer, o que aconteceria com este homem? O que poderia acontecer com este homem leproso? Se você não conhecesse essa história, provavelmente você poderia me dizer: Naamã vai ser levado para o deserto, Naamã, pelo fato de ser leproso, ele vai ser levado a morar em cavernas, Naamã vai ser abandonado nas ruas para pedir esmolas, juntamente com outros leprosos. Naamã vai ser condenado, vai ser banido, vai ser deixado de lado. Se a gente não conhecesse a história de Naamã, nós podemos aí traçar essas afirmativas. Olha, o que vai acontecer com Naamã vai ser isso. Porque era o que acontecia com os leprosos daquela época. Mas é interessante que quem responde essa pergunta, o que será de Naamã, ou o que vai acontecer de Naamã, e aí está também nesses versos desse primeiro bloco, dos versos 1 ao 3, é uma menina, é uma criança, é uma menina que nas guerras Naamã levou para si como escrava. Era uma menina judia que Naamã acaba levando-a para trabalhar na sua casa como esposa. É essa menina que vai responder o que será de Naamã. É essa menina que vai dizer: olha, meu Senhor, se você estivesse em Israel, lá na minha terra há um profeta que anda na presença do Deus Altíssimo, um profeta que é capaz de limpar a tua lepra. É essa menina que vai dizer para este homem o que será do seu fim. Mas antes de pensarmos no fim dessa história, nesse primeiro bloco, eu gostaria de refletir com você algumas questões importantes. Qual é a primeira lição que nós podemos aprender através da vida de Naamã? O que a vida de Naamã tem para nos ensinar nessa noite? Quando olhamos a vida de Naamã, o que a gente pode perceber é que Naamã era um homem que tinha poder. Naamã era um homem que tinha status. Naamã era um homem que o ibope estava lá em cima. Naamã era um homem que tinha força. Era um homem que na sua época, podemos dizer assim, alcançou todas as coisas. Naamã era um homem que nós podemos dizer assim, que já estava na sua autossuficiência. Não dependia mais de homens, de mulheres,
para que a sua vida pudesse subsistir. Naamã era dependente, era autodependente, ele era autossuficiente. E aí é o que nós podemos aprender de Naamã. O que nós podemos aprender da autossuficiência de Naamã? Mas aí você pode me perguntar, pastor, que palavra difícil é essa? Autossuficiência. Autossuficiência se refere a um estado no qual homens e mulheres não necessitam mais de qualquer ajuda, de qualquer apoio, de qualquer interação de outras pessoas para sobreviver. Eles são autônomos. Eles já conseguiram alcançar um patamar no qual, na verdade, eles não precisam mais de ninguém, mas pelo contrário, as outras pessoas que precisam dele. Ele alcançou esse nível de autossuficiência. Ele era benquisto, ele era forte, ele era poderoso, ele era rico. Ele era um homem bem-sucedido. Porém, essa autossuficiência de Naamã, ela é quebrada, ela é tocada através de uma doença, através da lepra. E ali Naamã se vê perdido, se vê fraco, se vê inútil, se vê condenado à morte, se vê com os seus dias contados. Quando nós olhamos para essa autossuficiência de Naamã, nós também podemos aplicá-la principalmente no momento no qual toda a humanidade está vivendo através desse vírus, o Covid-19. Nós podemos tirar várias lições através desse vírus que tem aí abalado a humanidade. Porque esse vírus mostra pra gente que, na verdade, eu e você não somos autossuficientes. Esse vírus mostra que, na verdade, eu e você precisamos um dos outros. Esse vírus mostra, na verdade, que nós não estamos aqui na Terra sozinhos. Que a minha ação, que a sua ação pode desencadear o bem ou o mal. Eu posso ser um agente de contaminação, ou eu posso ser uma pessoa que venha resguardar a minha família, a minha casa, o meu bairro, aonde eu estou. Esse vírus tem mostrado para a gente que tudo que eu faço, que tudo que você faz, há um efeito. E esse efeito pode ter um bônus ou pode ter um ônus, pode ser bom ou pode ser mal. Este vírus tem feito eu e você pensar e a refletir que não há rico e nem há pobre, porque ele pega tanto rico como pobre, que não há latinos, que não há americanos, norte-americanos, que não há africanos, que não há europeus, que não há asiáticos, que não possam pegar este vírus. Todos nós estamos propensos a pegar. Todos nós estamos propensos a ficarmos doentes, porque nós vivemos numa grande casa. E aí esta palavra casa no grego se refere a uma palavra chamada oikos, né? E aí os irmãos vão se lembrar agora, a partir do momento que eu for falando, quer dizer, nós estamos debaixo de uma mesma casa, oikos. Nós estamos debaixo de uma mesma lei, oikos nomos, ou oikos nomos, que significa economia, debaixo de uma mesma lei. Atinge tanto o lado físico da saúde, como atinge também o lado financeiro, o lado econômico. Oiko,
ou ecossistema, ou oicosistema, nós estamos todos envolvidos num mesmo sistema. Não há aqui ninguém que seja maior ou menor, que não dependa do outro para sobreviver. É mentira quando pensamos que somos autossuficientes para viver. É mentira quando nós saímos desesperadamente para poder conseguir riqueza, poder, dinheiro e status, achando com isso eu e você chegaremos num patamar, num nível que podemos olhar de cima para baixo e ali nos colocarmos numa posição de sermos maiores do que os outros, maiores do que aqueles que estão ao nosso redor. Vem um Covid-19 como veio a lepra na vida de Naamã e quebra essa autossuficiência. Passamos a vida toda correndo atrás de algo que de repente é tocado por um simples vírus, uma simples bactéria. Eu me recordo aqui de um filme que eu pude assistir agora nesses tempos de quarentena, que chama Paulo, o apóstolo de Cristo. E aí está uma dica para você, né, nesse momento de quarentena. Eu te convido a assistir esse filme. Esse filme é muito interessante. Paulo, o apóstolo de Cristo. Há um momento nesse filme que Paulo tem um encontro com o prefeito, e ali é um filme, né? Há toda uma narrativa por trás, né? Isso não está nas escrituras, mas há toda uma narrativa por trás, né? Há um estudo para isso, né? Pelo qual foi realizado esse filme, mas é algo muito interessante e que a gente pode ilustrar aqui para trazer essa verdade que nós estamos tentando aqui explicar para os irmãos da autossuficiência. Paulo, em conversa com o prefeito da prisão, do qual ele está, né, cativo em Roma, Paulo pergunta para aquele centurião, para aquele prefeito, para aquela autoridade máxima, pergunta para ele se ele já havia velejado. E aquele centurião, né, homem experiente de guerra, já havia defendido Roma e em outros lugares do mundo, diz que ele já havia velejado. E Paulo pergunta se ele, algumas vezes, ele já passou a mão nas águas assim e tentou pegar as águas do mar enquanto o barco velejava. E ele falou que sim, que ele já tinha tido essa experiência. Paulo falou para aquele homem uma verdade, e essa verdade que eu gostaria de trazer aqui para a gente refletir nessa noite. Paulo disse que assim é a vida minha e sua. Ela é como essa água que a gente tenta pegar nas nossas mãos, mas que ela vaza em nossos dedos. A vida sua e a minha é como se fosse essa água. E muitas das vezes, homens e mulheres como eu e você, Paulo vai dizer assim, passamos a vida toda tentando, Paulo ali no filme, tentando buscar, tentando correr atrás dessa água que passa em nossos dedos. Assim é o homem, assim é a mulher sem Deus. Ali aquele ator que representa ali, Paulo vai dizer assim, porque os cristãos são diferentes. Essa água que escorre das mãos, ela vai ao encontro do grande oceano. E aí está a diferença daqueles que creem e daqueles que não creem em Deus. Porque aqueles que não creem em Deus passam tentando segurar essa água que escorre das mãos. Mas aqueles que creem em Deus passam a vida se preparando para cair neste grande oceano que aquele ator vai dizer que é Deus.
Muitos homens, muitas mulheres passam a sua vida inteira tentando adquirir títulos, status, dinheiro, poder, tentando adquirir uma certa posição que os dê conforto, tentando ajuntar aqui na terra tesouros, prata, ouro, tentando adquirir aqui algo que possa lhe trazer uma autossuficiência. Mas se esquecem que a traça, que a ferrugem, que a doença pode vir. E aí se gasta tudo, se perde tudo no meio dos dedos. Mas aqueles que creem em Deus não. Eles passam a vida toda. Eles passam os momentos aqui na terra se preparando para se encontrar com o seu Deus, para estarem de volta neste grande oceano chamado Deus. E aí a gente pode lembrar das palavras de Jesus Cristo lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versos 35 ao 36, que diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo meu evangelho, salvá-la-á. Porque o que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta nós conseguirmos sermos autossuficientes? O que adianta nós alcançarmos um status de acharmos que não dependemos nada de ninguém? O que adianta nós acharmos que somos poderosos, que somos lindos, bonitos, que vamos permanecer assim? O que adianta acharmos que somos super-homens, super-mulheres, que somos imortais, sendo que a água escorre pelas nossas mãos? O que adianta? Quando vem a traça, vem a ferrugem, quando vem a doença, o que adianta se eu e você não estivermos preparados para nos encontrar com o nosso Deus? O que adianta? De nada adiantará a nossa autossuficiência se nós não estivermos preparados para encontrar com Deus. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta? É as palavras do Senhor Jesus. Ali Naamã sentiu na pele que tudo aquilo que ele havia conquistado não valia de nada. Não valia de nada. Sua autossuficiência como o grande general, como aquele que tem poder em suas mãos, não vale de nada. E é mais interessante porque Deus usa uma menina, uma escrava, uma mulher, mulher, para falar ao seu Senhor que há um profeta na sua terra. Usa pessoas simples para serem instrumentos de salvação na nossa autossuficiência. Usa pessoas simples para nos trazer uma mensagem. Usa pessoas simples, se vale aí de uma criança para nos indicar o caminho, para abrir os nossos olhos, para tirar aquilo que tampa os nossos ouvidos, que nos impede de ouvir a Deus, que nos impede de nos colocarmos na posição que verdadeiramente nós devemos estar diante de Deus. Ele usa ali uma menina. E quando eu penso nesses versos desse primeiro bloco, eu lembro do texto de Paulo em 1 Coríntios, e aqui, verdade, está lá na Bíblia, capítulo 1, versos 27 a 29, que diz: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Loucas para envergonhar os sábios.
Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Fracas para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes e desprezadas, as coisas que nada são, para reduzir aqueles que acham que são, para que ninguém se glorie. Era o que Naamã estava experimentando. Era o que Deus estava ali tentando tratar a vida de Naamã, mostrar para Naamã que não era na sua força, que não era no seu poder, que não era na sua sabedoria, que não era no seu status, que não era no seu conhecimento, mas era através dele, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. E ali ele usa uma menina para mostrar para Naamã ali verdadeiramente o Deus de Israel, o Deus que é poderoso para salvar e curar. Essa é a primeira parte que nós podemos meditar nesse texto. A segunda parte que nós podemos meditar nesse texto, e aí se encontra no segundo bloco desse texto, e aí você pode acompanhar do capítulo 5, versos 4 ao 7. Mas aí já não vamos mais nos deter em Naamã, mas agora no rei de Israel. A menina fala ali para Naamã. Naamã vai ao seu rei, o seu rei escreve uma carta, o rei da Síria escreve uma carta para o rei de Israel: cure Naamã. Cure Naamã. Ele vai chegar aí com a sua comitiva, com os seus presentes, e você deve curá-lo. Quando o rei de Israel recebe Naamã e a sua comitiva e começa a ler aquela carta, ele entra em desespero, ele entra em completo pavor. Ele diz: sou eu Deus? Tenho o poder de tirar a vida? Tenho eu o poder de dar a vida? Quem sou eu? Este rei está procurando um pretexto simplesmente para guerrear contra mim. Ele está procurando simplesmente uma brecha para poder guerrear contra a minha vida, contra o meu povo. E o que a gente pode olhar para essa situação, e o que nós podemos aprender dessa situação? Esse rei aqui, ele faz uma das declarações mais importantes e que muitas das vezes, ao lermos esse texto, eu e você passamos batido por isso. Ele vai dizer aqui: tudo tem limite, e ele reconhece isso, que o seu poder tem limite, que a sua força tem limite, que a sua sabedoria tem limite. Ou seja, quando ele lê aquela carta, o que bate na sua vida é o sentimento de impotência, diferente daquele primeiro sentimento que está no relato sobre a vida de Naamã, que é a sua autossuficiência. O rei de Israel aqui, ele se vê mediante os seus limites. Ele diz: eu não tenho poder para fazer isso. Eu não sou Deus. Eu não tenho condições de curar Naamã. Quando a gente olha para esse texto, eu fico imaginando nas nossas dores do dia a dia. Por que eu falo dores? Falo dores aqui no sentido das nossas limitações, que dói lá na alma. Quem não tem limites nesta vida? Nós somos homens e mulheres que temos limites e nos esbarramos nesses limites. Mas você vai me dizer: mas pastor, o que você está me dizendo sobre limites da vida? Limites são tudo aquilo que trava a nossa vida.
Limite é tudo aquilo que trava os nossos pensamentos. Limites são tudo aquilo que trava as nossas ações. É como um muro, é como uma rua sem saída. É como uma linha que chegou ao fim. É como uma ponte que tem início, mas ela não liga nada a nada. Ela parou em cima do rio, ela parou em cima de um lago. Limites. Quem não tem limites nesta vida, e a gente poderia elencar aqui vários limites que eu e você estamos propensos na vida, é a despensa vazia, aguardando a vaga de um emprego sair, é o limite de estar empregado ou não, em meio a uma criança que chora com o estômago vazio. Limite. Podemos ver o limite, a cura de um diagnóstico do qual homens e mulheres são desenganados da vida. O tratamento vai somente prolongar os dias. Limite da vida. Quando a gente fica sabendo de um filho que está drogado, de um marido que é alcoólatra, ou de um ente querido que se tornou um andarilho de rua. Limite, porque essas pessoas estão jogadas nas ruas à mercê das drogas, dos vícios, das violências, a dor da traição, uma família que perde um esteio no falecimento de um ente querido ou numa separação. Limites que eu e você nós vamos descobrindo dia a dia. Esses são alguns dos limites que nós podemos dizer, dentre os vários limites. Pessoas presas ao passado, pessoas com dívidas, pessoas que hipotecaram os seus bens, pessoas aí que não conseguiram, que estão presas a agiotas. Limites da vida. Limites. E aqui o rei de Israel está mediante um limite. E ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer. Ele rasga a sua roupa. E ele ali nessa atitude de rasgar a sua roupa, no seu limite, Deus ali traz um escape na sua vida. E aí a gente pode se lembrar do Salmo 33, verso 16, que diz assim: não há rei que se salve com o seu poder, e nem um valente que se salve com a sua força. O que o salmista estava dizendo? Há momentos de limite na nossa vida que não vai ser o poder, que não vai ser o conhecimento, que não vai ser o dinheiro, que não vai ser a força do nosso braço, que não vai ser a nossa coragem, como a do valente, que vai fazer com que eu e você venhamos romper essas barreiras. Não vai ser. O Salmo 33, o salmista vai dizer nos versos aí em diante, 20 e 21, ele vai dizer: olha, o que nós temos que fazer é esperar no Senhor, porque Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo, Ele é a coragem, Ele é aquilo que se alegra. Nós podemos nos alegrar no Senhor, nós podemos nos alegrar neste Deus, nós podemos estar neste Deus, nós podemos estar no Senhor, nós podemos nos deleitar neste Deus, esperar neste Deus. É isso que o salmista traz para nós, quando na verdade eu e você
nos colocamos como impotentes diante das circunstâncias da vida, quando eu e você nos colocamos impotentes, é um momento no qual, quando eu e você estamos aptos para poder ouvir a voz de Deus e deixar que Ele seja o nosso escudo, deixar que Ele seja a nossa ajuda, deixar que Ele possa atuar e agir em nosso meio. É quando eu e você não temos mais forças para continuar. É quando eu e você estamos aptos para receber de Deus, aceitar de Deus a sua força. É quando eu e você estamos aptos para andarmos nos caminhos de Deus. Quando nós olhamos esse texto, Deus tem uma resposta para o rei de Israel. E a resposta vem através da vida do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ao olhar para aquele homem que rasga as suas vestes, que reconhece que agora está disposto a ouvir a voz de Deus, o profeta diz: deixe Naamã vir até a mim. Deixe que Naamã venha até a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. O que Eliseu estava dizendo aqui, ele vai descobrir que há um Deus todo-poderoso, que há um Deus que está acima das circunstâncias de homens e mulheres, que há um Deus que está acima dos nossos limites, e que é capaz de nos dar o escape, que é capaz de nos acolher, aonde eu e você podemos nos esconder, aonde eu e você podemos encontrar o auxílio, o refúgio, o refrigério para a alma. É isso que Deus ali fala para aquele rei, através da vida do profeta Eliseu. E ali aquele homem, diz as Escrituras, que juntamente com a sua comitiva, ele vai até o profeta Eliseu. E aí nós estamos indo para o terceiro bloco desse estudo, que é muito interessante, que é dos versos 8 ao verso 12 do capítulo 5, porque Naamã parte em desespero, já que o rei não pode o ajudar. Ele parte em desespero, ele vai até a Eliseu, mas ele chega com toda a sua comitiva, com todos os seus presentes, e ele encontra, diz o texto, a porta fechada. Ele bate com a cara na porta. Eliseu manda ali um mensageiro dizer para ele: vai e diz para este homem se banhar no Jordão 7 vezes, que ele vai ficar limpo. E aí está a grande lição desse terceiro bloco, porque Naamã sai da presença do rei e vai até a casa do profeta, mas Naamã vai com aquela expectativa, como diz o texto, de chegar lá, o profeta dizer palavras, do profeta impor as mãos, de o profeta fazer uma grande oração por ele. Naamã vai até a casa ali de Eliseu na expectativa de que algo grandioso pudesse acontecer, de que algo glorioso seria realizado para ele alcançar a sua cura. Mas o que o profeta diz, através de um servo, através de um mensageiro, através de um menino de recado, é que ele se vá a um ribeiro se banhar 7 vezes. Ele se indigna, ele se revolta, ele diz: meu Deus, saí da Síria, fui até um rei, este rei me manda a um profeta e ele me manda a um rio. Não há rios
em Damasco, não há rios na Síria que sejam sagrados, melhor do que esse rio sujo, barrento, aonde pastores banham ali o seu gado. Ele se revolta, porque há uma expectativa. E aí é sobre isso que eu quero falar, que é uma das lições também deste texto, que muitas das vezes essa foto, essa imagem de Naamã, este sentimento que Naamã carrega dentro de si, é também o nosso sentimento em relação a Deus. Porque muitas das vezes, mediante também aos limites da vida, mediante a nossa autossuficiência que é quebrada, mediante a nossa impotência que é instaurada, eu e você queremos chegar diante de Deus com o nosso checklist, dizendo para Deus como Ele deve atuar, dizendo para Deus quais são os passos que Ele deve fazer, como Ele deve nos curar, como Ele deve nos libertar, como Ele deve agir, como Ele deve fazer. Nós chegamos diante de Deus querendo que Ele venha com a sua poderosa mão e com sons de trovão Ele haja na nossa vida, e que seja num piscar de olhos, que seja no estalar de Deus, que seja com palavras de abracadabra, algo mágico, estupendo. Nós precisamos do milagre e queremos ditar para Deus como esse milagre deve ser realizado, como Deus deve suprir as minhas expectativas, mediante os meus limites, mediante a minha autossuficiência que foi tocada. Nós chegamos diante de Deus com essa expectativa, e ali, quando nós batemos com a cara na porta, quando Deus usa, não ali o profeta, mas usa um mensageiro, usa uma menina, nós nos revoltamos. Nós nos revoltamos. Nós ficamos tão revoltados que fazemos como Naamã, viramos as costas para Deus e saímos. Esse retrato de Naamã é muito interessante, porque também muitas das vezes nós chegamos diante de Deus com os nossos recursos, com as nossas obras, e queremos dizer para Deus: Deus, nós vamos te pagar pelo milagre, nós vamos aqui, eis aqui as nossas obras de justiça. E o profeta Isaías vai dizer que todas as nossas obras de justiça diante de Deus não passa de trapos de imundícia. Nós chegamos diante de Deus querendo barganhar com Deus, querendo muito mais do que Ele venha ali cumprir o nosso checklist. Nós queremos dar um cheque e dizer: tá aí, Deus, estou pagando pelo milagre, estou pagando pela sua operação, estou fazendo por onde o Senhor tem por obrigação, estou te dando algo para que seja cumprido o seu poder na minha vida. Quantas vezes as nossas expectativas não são frustradas quando nós chegamos com esse sentimento diante de Deus, ou carregados desse sentimento diante de Deus. Esse bloco aqui a gente pode analisar profundamente e aí nos compararmos como Naamã. Quando a gente olha para a vida de Naamã,
achava que os seus deuses e seus sacrifícios, as suas obras, poderiam lhe curar, mas não lhe curaram. Naamã achava que seriam os grandes sábios, os grandes médicos, poderiam lhe curar, poderiam lhe trazer a resposta, mas foi uma menina escrava. Naamã procura o rei, mas na verdade não é o rei que cura, é o servo de Deus, é o homem que não está no palácio, mas está no meio do povo, é o homem que está não no templo, mas que está na casa. Nós podemos ver as expectativas de Naamã sendo frustrada. Não era se banhar num grande rio de Damasco, não era fazer algo impossível, mas era simplesmente obedecer. Era simplesmente obedecer. E é aí que nós podemos entender neste quarto bloco, que aí agora é dos versos 13 ao 14, podemos entender o trabalhar de Deus, o grande segredo de Deus para a sua vida nessa noite e para a minha vida nessa noite. O que Naamã precisava entender era que era necessário, era simplesmente a obediência. A obediência é melhor que sacrifícios. É melhor obedecer do que sacrificar, está escrito lá em Samuel, 1 Samuel. É melhor obedecer do que sacrificar. E ali os servos de Naamã diz isso para ele, mais uma expectativa que lhe é frustrada. Agora Naamã se vê à disposição de receber conselho dos seus servos. Os servos dizem para Naamã: Naamã, se o profeta tivesse te pedido algo impossível, você não faria? Custa você ir até o Jordão e se banhar? E Naamã decide ir ao rio e se banha 7 vezes, e a sua pele sai como de uma criança. O que a gente pode aprender neste bloco, nesse texto do verso 13 ao 14? Obedecer a Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, não é algo complicado, não é algo do extraordinário, não é algo praticamente impossível, mas é algo que é acessível a você e a mim. Deus se revela nas coisas simples, nas coisas pequenas, e é assim que eu e você vamos descobrindo Deus, é assim que eu e você vamos desenvolvendo a nossa fé, vamos nos achegando com fé em Deus, a partir do momento do qual eu e você decidimos descer do pedestal que nós estamos, do degrau superior que nós estamos, e nos colocamos aos pés do Criador, nos achegamos aos pés do Deus poderoso. Quando eu e você descobrimos que não é quando eu penso, não é quando eu quero, não é quando eu exijo que Deus vai fazer, não, mas é quando eu e você damos lugar àquilo que Deus quer nos dizer. E o que Ele tem a nos dizer nessa noite é algo simples: obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer, obediência. Nós vamos passar a conhecer a Deus quando verdadeiramente a nossa obediência for ampla,
quando a nossa obediência for incondicional, for geral, for irrestrita à sua palavra. Eu vou dizer para você, quando você passa a obedecer a Deus, aí sim você passa a experimentar o milagre de Deus. Naamã foi atrás da cura, mas o que Naamã experimenta é a salvação, é o conhecimento num Deus no qual até aquele momento ele não havia experimentado. Ele passa a conhecer este Deus, esse Deus que é poderoso muito mais do que curar o seu corpo físico, é poderoso para salvar a sua alma. E a obediência nos traz isso, a obediência nos traz uma vida com Deus. E aí eu vou dizer para você que a vida com Deus é uma vida de milagre. Você está entendendo? Você pode dizer comigo, a vida com Deus é uma vida de milagre. A partir do momento que eu e você descobrimos que estarmos em Deus é um milagre, nós não vamos querer outra coisa a não ser a estarmos na presença desse Deus, para vivermos o milagre da vida todos os dias, para experimentarmos esse Deus todos os dias. É aí que acontece o milagre, é aí que acontece a cura, é aí que acontece a restauração, é aí que acontece a libertação. Nossa! Quando nós descobrimos como Naamã descobriu, nós somos chamados a experimentar este milagre, mas não há milagre na nossa vida sem a obediência. Não há milagre. E para concluirmos este estudo, você pode ir para o último bloco, que é os versos 15 a 19. Depois de Naamã ser curado, ele volta à casa do profeta. Ele oferece para o profeta ali, ele oferece para o profeta todos os presentes: prata, ouro, vestes reais, vestes de festa. Mas Naamã ali, mas Eliseu diz ali: eu não posso receber, de maneira nenhuma eu posso receber. Então ali Naamã faz 2 pedidos para Eliseu: Eliseu, eu quero levar uma porção da terra de Israel, para quando eu for fazer os meus sacrifícios, esses sacrifícios serão ao Deus de Israel. Não há outro Deus na face da terra a não ser o Deus de Israel. Naamã aprende que na busca da cura ele pôde encontrar a salvação. Ele pôde encontrar um Deus todo-poderoso, um Deus que é muito maior do que aquilo que ele esperava. Um Deus vivo que toca na sua carne. E agora ele sente ali que ele fora tocado. Ele sente agora que ele conheceu esse Deus, que este Deus é muito mais do que ele poderia imaginar que houvesse na face da terra. E ali ele pega o teu servo, muitas das vezes entra no templo de Rimon com o seu Senhor, e muitas das vezes eu preciso me prostrar diante de Rimon, mas me perdoe de antemão. Ele diz, ele confessa ali: olha, eu não sirvo mais a Rimon, mas eu te peço, pela minha condição como general, como servo de meu Senhor, eu tenho que cumprir esta obrigação, mas eu te peço perdão. Era um homem diferente, era um homem mudado,
Era um homem que conseguiu entender essa graça de Deus Todo-Poderoso. Já não era mais aquele homem autossuficiente. Já não era mais aquele homem que chegara ali em Israel com uma carta, me cure. Mas era um homem que aprendeu pela obediência a crer nesse Deus Todo-Poderoso. E a última lição nesses versos que nós podemos ver aqui, que Naamã entende que ele não tem nada para dar para Deus. Não. Deus ali não quer nada de Naamã, a não ser a sua gratidão, a não ser a sua obediência. O que Deus dá na sua vida e na minha vida é algo de graça. O que o profeta Eliseu mostra para Naamã é que o que Naamã acabou de experimentar foi a graça. É de graça, é salvação. Não se compra, não se barganha. A cura, a salvação não é algo que eu e você podemos comprar. Nós não podemos mandar em Deus através dos nossos recursos, através das nossas expectativas, através dos nossos desejos, e é isso que ali Eliseu mostra para Naamã, e Naamã aprende que o que Deus quer é a gratidão. É que sejamos mais gratos a Ele. E como podemos mostrar a nossa gratidão a Ele? Obedecendo a Sua palavra, seguindo a Sua palavra. Como podemos mostrar a nossa gratidão a Ele? Eu e você sendo aqui adoradores verdadeiramente, seguidores dEle verdadeiramente. É a única forma que nós podemos mostrar a nossa gratidão. É a única forma que eu e você podemos dizer para Deus: Senhor, eu aceito sobre mim o seu jugo. Eu aceito sobre mim. Eu quero ser obediente. Eu quero te obedecer, para que a minha vida seja um milagre com o Senhor. Um milagre. Nessa noite, eu e você, após este estudo, eu e você podemos entender que o que nós precisamos ter na nossa vida, o que nós precisamos esperar na nossa vida é somente em Deus, somente nele. E é Ele que nos convida nessa noite a estarmos nele, a experimentarmos a vida. Ele nos convida a descermos dos nossos pedestais. Ele nos convida a nos prostrarmos diante dos seus pés e lançar sobre Ele o nosso eu, lançar sobre Ele tudo aquilo que, na verdade, me impede de se achegar diante dEle. Eu e você somos chamados, meus irmãos, assim como Naamã foi chamado a ter essa experiência viva, real, que não seja como você quer, como você exige, como você pensa, mas que você nessa noite, você possa aí dizer para Deus: Deus, eu quero dar lugar à sua voz e estar disposto a obedecê-la. Eu quero orar com você nessa noite, após este estudo. Gostaria de pedir que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça e que nesta hora
nós possamos nos curvar diante de Deus e dizer para Ele: não é como eu quero, como eu penso, como eu exijo, mas é como Tu queres. Cumpra em mim a Sua vontade. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós Te louvamos por essa noite de estudo da Sua Palavra. Nós queremos pedir ao Senhor, meu Deus, que pela Sua misericórdia, pela Sua graça, tome as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Senhor, meu Deus, muitas das vezes, ó Pai, nós nos chegamos diante de Ti com a nossa autossuficiência. Nós chegamos diante de Ti também com as nossas impotências. Nós chegamos diante de Ti, ó Pai, com o nosso checklist, ó Pai, daquilo de como o Senhor deve fazer e acontecer, ó Pai. Mas o Senhor nos mostra, ó meu Deus, que não é como nós queremos, como nós pensamos, como nós exigimos, ó Pai. Não é, Senhor, por aquilo que nós temos em nossas mãos para pagar, para barganhar, para agir no meio, ó Pai, ou por meio das nossas obras, ó Pai. Mas a única coisa que eu, Senhor, ó Pai, ó Senhor, do que nós possamos fazer diante de Ti é obedecer, Senhor, incondicionalmente a Tua palavra. Pois se verdadeiramente nós, ó Pai, formos, ó Senhor, incondicionalmente obedecer a Tua palavra, ó Pai, formos obedientes à Tua palavra, viveremos um milagre, desfrutaremos do milagre, ó Pai. Por isso, meu Deus, nessa noite de oração, de jejum, de propósito, ó Pai, de estudo da Tua palavra, Senhor, ó Deus, fala conosco. Senhor, ó Deus, toque em nossas vidas. Senhor, ó Deus, nós rogamos a Ti, nós imploramos ao Senhor e queremos render graças a Ti, ó Pai, no nome santo, no nome poderoso de Jesus. Nos descemos no nosso altar, ó Pai, e nos prostramos aos Teus pés nessa noite, para que cumpra em nós a Tua vontade. É a nossa oração, é o nosso pedido, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amado irmão, amada irmã, que Deus em Cristo possa continuar te abençoando, que Deus em Cristo possa continuar falando ao seu coração, que Deus em Cristo esteja contigo, com a tua casa, com a tua família, durante o decorrer desta semana, e que as bênçãos de Deus Pai, que as bênçãos do Deus Filho, que as bênçãos do Deus Espírito Santo, seja com a amada igreja, seja com todos os santos espalhados na face da terra, e que todos nessa hora que me assistem por este canal possam dizer amém, amém e amém. Uma boa noite em Cristo Jesus.